Animes, eles podem fazer você ter várias reações e sentimentos dependendo da cena. Tem animes muito bons que fazem você pular da cadeira de emoção e tensão pela luta épica ocorrendo. E tem animes extremamente lixos que fazem você querer que um meteoro caia na Terra de uma vez. Mas é inegável que apesar de ter animes que você até que goste, o trauma que ele pode te deixar marcado na alma pode ser eterno. E eu, em 2025, como devem lembrar, assisti a Akame ga Kill, pois eu tava curioso sobre esse anime. Eu já tinha ouvido falar da SDF e da Akame, mas nunca sabia qual era a história em si. Eu não vou falar exatamente da história, o intuito não é esse. Eu vim mais pra falar do quanto esse anime me pegou desprevenido várias e várias vezes. Eu irei citar alguns pontos e momentos onde eu fui tão pego de surpresa, que eu tive que tomar cuidado enquanto assistia, pra ninguém de fora ver o que eu tava vendo. Momentos esses onde a loucura me abraçou com força depois de assistir isso. Então bora lá. Isso aqui não é surpresa pra ninguém, mas Akame ga Kill é conhecido por não ter medo de matar os personagens que nós amamos tanto. Antes que me chamem de chorão, achando que eu tô reclamando demais, e que esses animes com tema de guerra são completamente fáceis de personagens amados morrerem. Me escuta primeiro, eu compreendo que é inevitável personagens que adoramos morrerem. É óbvio que uma hora ou outra, algum personagem ou sofra muito quase morrendo, ou vá de Vasco. Mas a Akame ga Kill parece que os roteiristas tinham raiva dos personagens. Eu dificilmente, muito raramente, me deparei com obras onde até o protagonista morreu. E a Akame ga Kill me mostrando o Tatsumi morrendo ali com SDF. Eu fiquei vazio. Mano, as mortes de Akame ga Kill foram algumas das mais tristes e brutais que eu já presenciei em um anime ou outra obra. Vale até tema de vídeo disso. Comentem se vocês gostariam de me ver falando de mortes de personagens que doeram minha alma. Mas enfim, voltando pro vídeo. Akame ga Kill se mostra extremamente corajoso e insano. É uma morte mais assustadora do que outra. E caso perguntem, sim, eu fiquei mal pela morte do Bulat. E eu sei, ele é gay. Mas pessoal, Torax de 2026 falando, esqueça o Jefferson Predator ou Torax de 2023 para 2024. Hoje, falando de hoje, eu sou mais neutro com pessoas LGBT. Eu sou neutro. Eu não tô dizendo que tenho total respeito, mas estaria mentindo se dissesse que continuo odiando e desprezando os LGBT. Eu sou neutro e ainda levemente pé atrás com essa gente, mas odiar totalmente, eu diria que não. E o Bulat, honestamente, o lance dele ser gay é algo tipo, tão jogado e largado, às vezes nem parece que ele é gay. Então sim, ele é um personagem até que maneiro, e sua morte é bem tensa. O que não é difícil. É difícil que a Akame ga Kill não tenha mortes tristes. Embora, se tem uma personagem que eu torci pra morrer foi a Seryu. Ó personagem nojenta que eu fiquei foi feliz quando morreu. E ainda junte mortes tristes com o fator injustiça, pois meus amigos, a morte da Mayumi, além de triste, é muito injusta. O Davi chegou a falar disso, e apesar de eu não ser grande fã da Mayumi, eu concordo, a morte dela não fez o menor sentido. Ela nem tava tão ferida, ela praticamente morreu de um cansaço absurdo que surgiu do nada. E a cena dela com o Tatsumi, deles se beijando e tudo. Cara, apesar de eu shippar o Tatsumi com a Akame, essa cena sim, é de doer a alma. E quando eu soube que no mangá, o Tatsumi e a Mayumi ficam vivos e têm filhos, eu tive duas reações negativas. Primeiro e óbvio, por que cacetes eles mataram os dois no anime então? E segundo, sério que o Tatsumi ficou foi com a Mayumi. Novamente, eu preferia que se fosse pra ele ficar com alguém, que pelo menos fosse a Akame. E de longe as duas mortes que mais me causaram revolta foram a da Shelly e da Chioze. A Shelly, cara, é a minha personagem favorita do Akame ga Kill, e ela morreu do nada, tipo, foi muito cedo. Eu quase surtei quando vi esse momento. E a da Chioze, minha gente, é de longe a morte mais inesperada e traumática do anime. Uma morte que faz você que gerou expectativas após batalha, perder essas expectativas dando lugar apenas pra tristeza grande. Falando de forma bem resumida, as mortes de Akame ga Kill são muito inesperadas e brutais, tendo quebras de expectativa em outro nível de tensão. Me falaram que na época que o anime lançou, lá em 2014, ele chocou a internet, muita gente pegou trauma desse anime. E eu consigo entender,
Se o trauma não for pelas mortes dos personagens que amamos, talvez seja por cenas que visualmente são perturbadoras. Esse ponto aqui honestamente, sim, me pegou desprevenido, mas eu fiquei incomodado. Quem me conhece bem, sabe a resposta, que é simplesmente não. Nada disso. O fanservice de Akame ga Kill não me incomodou em nada, muito pelo contrário. Muitos devem saber que eu sou alguém que se alimenta de fanservice. Eu adoro fanservice, então essas cenas suspeitas aí, eu amei muito. Adorei? Puta que eu pariu, eu vou gozar. Caso perguntem, eu até gosto da SDF. Eu acho ela uma boa vilã, tem seus momentos marcantes, e cumpre seu papel de ser uma vilã bem cabulosa. Mas ao mesmo tempo, dá pra ver que ela se importava com Tatsumi, e não foi correspondida. E sim também, caso perguntem, sim, eu falei sério. Achei ele a minha personagem e waifu favorita de Akame ga Kill. E em segundo lugar tem a própria Akame, e depois vem a SDF, a guerreira do gelo que é a top 1 de muitos, seja dentro do anime ou de qualquer waifu no geral. Pra mim, fica em terceiro lugar nas waifus que eu mais gosto do anime. Enfim, esse foi o vídeo. Falem vocês, o que vocês acham de Akame ga Kill? Assistiram na época que lançou? Qual personagem e waifu vocês mais gostam? O que mudariam? Falem aí e até a próxima.